Oi, gente, eu sou a Isadora e hoje, junto com a Marta, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Bolsa Amarela, que foi escrito em 1976 pela escritora Lígia Bojunga. E bom, eu vou falar um pouquinho sobre o livro e um pouquinho sobre a autora, principalmente os prêmios que ela ganhou. Bom, sobre a autora, primeiro. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas mudou quando era pequena para o Rio de Janeiro. E foi lá então que ela começou a carreira de escritora. E bom, seu primeiro prêmio foi em 1971, que foi o prêmio do concurso de literatura do Instituto Nacional do Livro, com o livro Os Colegas. E com esse livro e esse prêmio, ela ganhou muita visibilidade e foi muito reconhecida pelo público. E então ela acabou publicando e escrevendo mais livros, inclusive a Bolsa Amarela. E esses livros juntos fizeram com que ela ganhasse o segundo prêmio dela em 1982, que foi o prêmio Hans Christian Andersen, que é mais ou menos considerado o prêmio Nobel da literatura infanto-juvenil. E a Lígia Bojunga, ela foi a primeira mulher fora desses padrões de Estados Unidos e Europa a ganhar esse prêmio. Então, super importante para ela e para a carreira. E em 2004 ela ganhou mais um prêmio de origem sueca, que foi entregue a ela pelas próprias mãos da princesa Vitória. E esse foi o prêmio Astrid Lindgren, acho que é assim que fala. E bom, 2 anos depois, em 2006, ela criou a Fundação Cultural Lígia Bojunga, com o intuito de desenvolver ações para popularizar o livro no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, vou fazer um breve resumo para vocês. Então, a Bolsa Amarela é a história da Raquel, que é uma menina, uma criança, que sofre um certo bullying na casa dela, da parte dos pais e dos irmãos, por ela ser mais nova. Então é toda aquela história de que criança não sabe de nada, que tudo é coisa de adulto. Então ela tem umas questões quanto a isso. E ela tem 3 vontades. Ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de ser menino e ela tem vontade de ser escritora. E um dia, uma tia dela doa uma bolsa para ela, que é a Bolsa Amarela. E ela pega essas vontades e guarda dentro dos bolsos. E junto com outros 3 personagens. E o que é muito interessante, porque eles é um galo, um guarda-chuva e um alfinete. E eles são realmente personagens porque eles têm a sua própria história dentro da obra, eles têm nome, por acaso o galo chama Afonso. E eles participam das situações, sabe? Então esse é um ponto muito legal, que eles são realmente personagens. E, por exemplo, o Galo, ele tem uma história super legal, que começa assim. Nessa vontade de ser escritora, a Raquel, ela escreve um conto sobre um galo que estava cansado dessa vida de galinheiro, de ter que cuidar de galinha, e ele decide fugir. Só que a família da Raquel descobre esse conto e tira o maior sarro dela, e ela fica super chateada, rasga o conto e joga fora. Só que o galo acaba ganhando vida e ele foge do galinheiro, realmente. E onde ele vai procurar abrigo? Dentro da bolsa da Raquel. Então, durante o livro, ela vai passando por aventuras com todos os personagens que estão na bolsa dela. E a bolsa dela tem dias que tá mais leve e tem dias que tá mais pesada. Porque tudo isso depende do tamanho da vontade que ela tá sentindo naquele dia. Então, por exemplo, tem dias que ela tá com pouca vontade de ser escritora. Então, essa vontade tá pequenininha, então a bolsa tá mais leve. Mas, nesses conflitos da família, ela fica com muita vontade de crescer. Então, essa vontade fica gigantesca e acaba fazendo peso na bolsa dela. E bom, agora a Marta vai falar mais um pouquinho sobre o livro e vai fazer a análise. Bom, como a Isa comentou, a Raquel ela é a mais nova dos irmãos e ela foi uma criança que nasceu tarde.
Então, assim, ela cresceu numa casa rodeada de gente adulta, grande, que não entendia as vontades dela como criança, não entendia como funcionava o mundo dela. E é muito legal quando a Raquel ganha a bolsa da tia dela, da tia Brunilda, porque você percebe logo de cara que rola uma identificação dela com a bolsa. Ela vê a bolsa e ninguém quer a bolsa, todo mundo acha a bolsa horrorosa. E acham péssimo também ela querer ficar com a bolsa. E ela vê a bolsa e fala, pô, uma bolsa amarela, que linda, tem uma cor alegre, né? E ela pega aquela bolsa e ela começa a guardar tudo dentro da bolsa. E eu acho muito legal a maneira que vai sendo construída a história, que é a Raquel contando as histórias dela, porque uma das vontades da Raquel é ser escritora. E isso é uma vontade que vai crescendo dentro dela e ela começa a trabalhar essa vontade dela. Ela inventa personagens, ela inventa nomes, ela cria histórias. E a Raquel também tem a vontade de ser menino e a vontade de ser adulta. A vontade de ser menino, ela acontece porque, na verdade, a Raquel, ela quer ser livre, né? O livro ele foi escrito em 76, então era um ambiente um pouco mais machista. Uma menina não podia soltar pipa porque era menina. E a Raquel morria de vontade de soltar pipa. Poxa, deve ser super divertido soltar pipa. E cada vez que falam pra ela que ela não pode fazer alguma coisa, ela guarda aquele sentimento dentro da bolsa e a vontade cresce. E aí, cada vez que as vontades dela aumentam, que é quando ela sente alguma coisa, a bolsa dela vai inchando e ficando pesada e aquilo fica difícil dela carregar. Mas ela continua carregando a bolsa. Todo lugar que ela vai, ela carrega a bolsa dela. E conforme a história vai crescendo, a gente vai vendo como que funciona o desenvolvimento emocional da Raquel como criança e como ela vai aprendendo a importância dela se expressar, né? Que é quando a bolsa dela explode. A bolsa dela tá cheia de coisa e aí um dia ela tá numa reunião de família e tá acontecendo uma bagunça e todo mundo tá atazanando a vida dela, querendo saber o que tem dentro da sua bolsa, fala o que tem dentro da sua bolsa. E aí a bolsa vai crescendo, 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 fica imensa. E aí o alfinetinho que ela carregava dentro da bolsa faz o trabalho dele e estoura a bolsa. E é muito legal você comparar isso quando a gente é adulto também. A gente pensa que criança é só criança, só quer saber de brincar e não sente nada. E na verdade eles são muito como a gente, né? Na verdade nós somos uma versão um pouco grande de criança, mas a gente nunca deixou de sentir aquilo que a gente já tinha desde pequeno. E eu acho sensacional o jeito que a autora fez essa analogia da bolsa com os sentimentos e as vontades dela. É muito bom você ver uma criança descobrindo que, na verdade, ela não queria ser menino. E ela também não queria ser adulta. Ela só queria ser feliz. Ela só queria poder fazer as coisas que ela tinha vontade sem as pessoas encherem o saco dela, sabe? E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque é um livro que faz você refletir quando você já é grande. Quando você é criança, faz você se identificar. Você se identifica com o livro. E quando você lê ele adulto, você fala, pô, é verdade, né? Isso é importante. Coisas que a gente esquece, porque a gente está preocupado demais com coisa de adulto, mas que é muito importante para a vida. E apesar de ser um livro infantil, eu acho que ele traz muito ensinamento que você pode levar para a vida toda. Vale muito a pena ler. E apesar de ser um livro também assim de 43 anos, ele continua sendo bem atual, não é difícil de ler, é um livro prático, é um livro rápido, é um livro que uma criança não vai se cansar de ler ele, ela vai devorar o livro, porque ele tem pequenas ilustrações que incentivam, eu acho que incentivam muito a leitura da criança, e ela vai entrando na história e é muito bom.